today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, voltando aqui para a nossa saga de resolução de exercícios, eu quero resolver com vocês aqui agora mais alguns exercícios relacionados ao movimento uniformemente variado. Especificamente agora eu quero falar sobre a equação de Torricelli. Não vou resolver muitos exercícios nessa videoaula, porque para não ficar tão grande, tá? Eu quero resolver 4 exercícios que têm aplicação direta da equação de Torricelli. Se você não lembra o que é a equação de Torricelli, a equação de Torricelli é uma equação que a gente usa para resolver exercícios com aceleração constante que independem do tempo, ou seja, eu não preciso do tempo para resolver essas equações, esses tipos de problema. Se você não lembra o que é a equação de Torricelli ou como some a grandeza tempo nessa equação, é só você clicar no link sugerido, vai aparecer aqui no vídeo, que ele vai te direcionar diretamente para uma videoaula sobre a equação de Torricelli. Tá, vamos parar de enrolação, então vamos fazer o nosso primeiro exercício relacionado a essa equação de Torricelli. O primeiro exercício é esse exercício aqui, ó. Um avião parte do repouso da cabeceira da pista de um aeroporto, com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que no final da pista o avião decola com uma velocidade de 360 km por hora, determine o comprimento da pista desse aeroporto. É uma questão muito simples, então a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados do problema. Então vamos lá, a velocidade inicial é 0, porque o avião partiu do repouso. Ele vai partir com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. E ele vai atingir uma velocidade de decolagem que é de 360 km por hora, que eu já vou colocar no sistema internacional. Vou dividir por 3,6, o que dá 100 metros por segundo. Aí ele quer saber o seguinte, qual que é o deslocamento desse avião? Quanto que ele vai andar até decolar? Então, para a gente resolver, a gente vai usar a equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então a velocidade final é 100, então vai ficar 100 ao quadrado, o que é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes delta S, que é o que a gente vai calcular. Então, ou seja, 100 ao quadrado dá quanto? Dá 10.000. Então vai ficar 10.000 é igual a 2 vezes 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 5, 10, então vai ficar 10 delta S. Então corta o 0 para facilitar a nossa conta. Então delta S vai ser igual a quanto? 1.000 dividido por 1 dá 1.000. Então quer dizer que ele vai andar 1.000 metros até decolar, ou 1 quilômetro. Belezinha? Então essa é a nossa primeira questão, tá? Vamos resolver agora a nossa segunda questão. Vamos para a nossa segunda questão então, gente. A segunda questão fala o seguinte, ó. Um carro de 5 metros de comprimento inicia a travessia de uma ponte com velocidade de 5 metros por segundo e completa-a com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, atingindo a velocidade de 15 metros por segundo. Calcule o comprimento da ponte. Então, ou seja, o que você tem? Você tem aqui uma determinada ponte, beleza? Onde um carro vai atravessar essa ponte. O carro ele tem um comprimento de 5 metros, então, ou seja, é um exercício que envolve 2 conceitos, que é o conceito de movimento uniformemente variado e o conceito de corpo extenso. Então, ou seja, o carro ele tem um comprimento que eu vou chamar de XC, a ponte tem um comprimento que eu vou chamar de XP, e ele quer saber justamente esse comprimento da ponte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou coletar os dados do problema. Então, vamos lá. Qual que é o comprimento do carro? O comprimento do carro eu vou chamar de XC, que é igual a 5 metros. A velocidade inicial do carro é de 5 metros por segundo. Aí ele vai completar a travessia com a velocidade de 15 metros por segundo, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí ele quer saber qual vai ser o comprimento da ponte, ou seja, o comprimento, lembrando que quando eu tenho exercício de corpo extenso, o meu ΔS, ele corresponde ao comprimento, nesse caso aqui da ponte, mais o comprimento do carro. Então
Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou calcular o meu ΔS. Para calcular o meu ΔS, o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação de Torricelli, já que eu tenho a aceleração e a velocidade, eu não preciso mais do que isso. Então eu vou fazer v² é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS, mais porque a minha velocidade vai aumentar. Então a velocidade vai ser 15 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que vale 2, vezes o ΔS. Certo? Então, resolvendo isso aqui, então vai ficar 15 ao quadrado, 225. Que é igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 4 ΔS. Passo o 25 para cá e vai passar subtraindo. Então, vai ficar 225 menos 25. Então, vai ficar 200 é igual a 4 ΔS. Então, meu ΔS ele é igual a quanto? 200 dividido por 4, que é igual a 50 metros. Beleza? Esse é o valor do meu ΔS, que corresponde ao comprimento do carro mais o comprimento da ponte. Então, para resolver, é só subtrair agora. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que o meu ΔS corresponde ao comprimento do carro mais o comprimento da ponte, desculpa, XP, então o ΔS vale 50. O comprimento do carro vale 5. Qual que vai ser o comprimento da ponte? Vai passar subtraindo, então XP ele é igual a quanto? A 45 metros. Esse vai ser o comprimento da ponte. Belezinha? Esse é o nosso segundo exercício. Vamos para a nossa terceira questão. Pessoal, a nossa terceira questão é a questão da FUVEST, né? E ela fala o seguinte, ó. A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110 km por hora, aproximadamente 30 metros por segundo. E um carro nessa velocidade leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. Assim, para que carros em velocidade máxima consigam obedecer o limite permitido ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto a uma distância de pelo menos... Então, ou seja, o que o exercício quer que você faça? Ele quer que você calcule quanto o carro vai andar para reduzir a velocidade de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo. É isso que o exercício quer que você faça, tá? Então, ou seja, vamos coletar os dados do problema, então. Quanto que vale a velocidade inicial do carro? Inicialmente, o carro está com uma velocidade de 110 km por hora, que é aproximadamente 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, 30 metros por segundo. Velocidade final, que é a velocidade com que ele vai passar em frente ao posto, certo? Vai reduzir a velocidade para 10 metros por segundo. Então, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. E ele falou o seguinte, o exercício falou o seguinte, que ele gasta 6 segundos para parar completamente. Ou seja, para a velocidade final dele ser quanto? Ser zero. Estou pegando os dados que o exercício falou. E ele quer que você calcule a distância que eu tenho que ter para reduzir a velocidade de 30 para 10 metros por segundo. Esse tempo de 6 segundos é para reduzir a velocidade de 30 para zero. Tá? Então toma cuidado com isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, para mim determinar esse ΔS, eu posso usar a equação de Torricelli. Beleza? Quando eu uso a equação de Torricelli, que é v², que é igual a v0 ao quadrado, como ele vai desacelerar, então é menos 2a ΔS, quando eu uso essa equação, o que eu estou querendo determinar? Eu estou determinando a diminuição da velocidade de 30 para 10. Mas para isso eu tenho que ter o quê? A minha taxa de desaceleração, a minha taxa de aceleração, que é o A. Como que eu vou fazer para me calcular essa desaceleração que o carro vai ter quando ele frear? Eu vou usar a função horária da velocidade. Então eu vou fazer V é igual a VO menos AT. Beleza? O exercício me deu a velocidade inicial dele, que é de 30 metros por segundo. Ele me deu o tempo que ele gasta para parar, que é de 6 segundos. Beleza? Se ele vai parar, a velocidade final é zero, então só falta o quê?
a aceleração, ou seja, com isso eu consigo determinar a minha taxa de desaceleração que um carro tem quando ele vai frear. Então, ou seja, se ele vai parar é 0, o que é igual a 30 menos A vezes 6. Então, ou seja, 6A é igual a 30, então A é igual a quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que ele está desacelerando a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. E é o que eu vou usar aqui para me determinar essa velocidade. Beleza? Para me determinar o deslocamento. Então, ou seja, velocidade final, 10 ao quadrado, o que é igual a 30 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes ΔS. Então, 10 ao quadrado é 100. 30 ao quadrado é 900. Menos 2 vezes 5 dá 10 ΔS. Correto? Então, ou seja, isso aqui vai passar para cá, então vai ficar 100 menos 900 dá menos 800, o que é igual a menos 10 ΔS. Ou seja, ΔS ele é igual a quanto? A menos 800 dividido por menos 10. Então, ΔS vai ser igual a quanto? Menos com menos é mais. Corta zero com zero, 80 metros. Então, a placa ela tem que ser colocada a 80 metros para ele conseguir passar em frente ao posto com a velocidade de 10 metros por segundo. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra C. Beleza? Vamos para a nossa quarta e última questão. Pessoal, a nossa quarta questão é uma questão extremamente simples, mas é uma aplicação direta da equação de Torricelli. Fala o seguinte, ó, um carro tem velocidade de 20 metros por segundo. Quando a 30 metros de distância, um sinal vermelho é observado. Qual deve ser a desaceleração produzida pelos freios para que o carro pare a 5 metros do sinal? Então, ou seja, eu vou coletar os dados do problema. Velocidade inicial do carro, 20 metros por segundo. Beleza? Quanto que ele vai andar? Ele vai andar 30 metros. Certo? E ele vai parar. Se ele vai parar, a velocidade final é 0. Correto? Tranquilo? Beleza? Então ele quer saber qual que vai ser essa desaceleração. Quanto tempo ele vai gastar para desacelerar. Então, para resolver isso, eu vou usar a equação de Torricelli. Tá? Muito cuidado aqui com o que eu vou fazer. Então vai ficar v quadrado é igual a v0 ao quadrado. Se ele vai desacelerar, então é menos 2a ΔS. Correto? Então, se ele vai parar, a velocidade final vale quanto? Vale 0. O que é igual a velocidade inicial, que é 20 ao quadrado, menos 2 vezes a, o que eu vou calcular, vezes o meu deslocamento. Quanto vai ser o meu deslocamento? Meu deslocamento vai ser de 30 metros? Não. Meu deslocamento não vai ser de 30 metros, porque o carro vai parar o quê? A 5 metros do sinal. Então, ou seja, a 30 metros está o sinal vermelho, o sinal observado. Mas ele vai parar o quê? 5 metros antes. Então, o meu deslocamento vai ser de quanto? De 25 metros. Então, isso aqui vai ficar 0, o que é igual a 400 menos 50A. 2 vezes 25. Então, vai ficar 50A, o que é igual a 400. Então, A vai ser igual a quanto? Corto 0 com 0, 40 dividido por 5, 8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Pessoal, então esses são os 4 exercícios que eu fiz a respeito de movimento uniformemente variado. Espero que tenha ficado claro essa aplicação da equação de Torricelli. Se você quer fazer mais exercícios relacionados a movimento uniformemente variado, entre lá no blog, né? O link vai aparecer no final do vídeo, embaixo na descrição do vídeo eu também vou deixar o link do canal, do blog. É só entrar lá para fazer mais exercícios, belezinha? Espero que tenha ficado claro, espero que todos tenham entendido. Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! About you now.